A paz do Senhor, os amados irmãos do curso de diáconos e diaconisas. Nós estamos aqui agora para falarmos sobre o livro de Números. Nós que estamos estudando o Pentateuco, o Antigo Testamento 1. Estamos aqui então arrolados no livro de Números agora, do qual nós vamos estudar. É um livro de extrema importância, com muitas histórias, com lições espirituais, muitas questões legais da lei que servem para nós, não apenas da lei cerimonial, mas da lei moral da parte de Deus, daquilo que é da essência de Deus. Lições espirituais que estão no livro de Números, que saltaram séculos e séculos e que foram referidas por Jesus, do qual nós vamos ver. Jesus veio a falar sobre isso, veio aqui a falar sobre algo a respeito que estava descrito e registrado no livro de Números. Jesus veio nos alertar sobre isso, e é exatamente sobre esses pontos todos importantes que nós vamos estar aqui falando. Então, sejam muito bem-vindos, mais uma vez para mais uma aula. E nós estamos estudando então o Pentateuco. Nós começamos ali no livro de Gênesis, o livro dos princípios, das primícias, e Êxodo, a saída do povo hebreu. Levítico, mostrando a santidade de Deus, a santidade requerida por Deus, e as leis, o tabernáculo, o culto. E agora nós chegamos no livro de Números. A primeira questão: qual o tema do livro de Números? Cada livro nós sabemos que tem um tema, e Números ele tem um tema também. O tema do livro de Números é a organização do povo hebreu como nação. Deus está organizando o seu povo, organizando agora essa multidão que está no deserto como uma nação. Que agora Deus já deu diretrizes, Deus já deu leis, Deus já deu normas, como nós vimos, normas para a vida, normas para as questões de trabalho, normas para as questões do ir e vir, normas sobre do estrangeiro, normas nos cultos prestados, na maneira religiosa de se prestar um culto a Deus. E agora no livro de Números, Deus está organizando então agora esse povo como nação. Uma nação agora organizada, uma nação agora que tem suas leis, uma nação agora que tem seu estatuto, essa nação agora que vai ter a sua carta magna, que é o Pentateuco, que é ali o livro da lei de Deus, os livros de Moisés. Moisés, então, ele faz a constituição agora desse povo, a constituição, agora o livro da Constituição, que está nesses 5 livros. Moisés agora está descrevendo mais um livro de Números, e ele está nos trazendo agora os relatos sobre isso. Então, o tema do livro de Números é a organização do povo hebreu como nação. O objetivo no livro de Números, que traz o seu nome, Números, porque ele vai falar dos 2 censos que teve o povo hebreu. O primeiro censo está no capítulo 1, do versículo 9 ao 17. Vai estar foi o primeiro censo, então, onde que tinha ali quase 600 mil homens, fora mulheres e crianças. E o segundo censo, já na entrada do povo, o povo já está prestes a entrar 40 anos depois, em Números 26, dos versos 1 a 4, lógico que é tudo no capítulo 26, mas onde já descreve tudo que nós precisamos saber. Já no capítulo 26, verso 1 a 4, quando o povo já está prestes a entrar na terra prometida, faz esse segundo censo e vê a grandiosidade desse povo. Deus fez algumas promessas, e dessas promessas que Deus fez é que esse povo cresceria, multiplicaria, e Deus falou que não teria nenhum aborto, como não teve. Não teve nenhum aborto, não teve nada. Então, ou seja, esse povo cresceu exponencialmente ali no deserto. Então, por isso, o objetivo é mostrar esses 2 censos, a quantidade que eles eram e a quantidade 40 anos depois agora que eles são, agora para entrar, para possuir a terra que Deus prometeu, a terra que mana leite e mel. Então nós vamos ver também no livro de Números sobre alguns fundamentos doutrinários, o livro de Números. Nós podemos ver que ele mostra
nos seus fundamentos doutrinários, né, vamos dizer assim, o que eles vai mostrar sobre os fundamentos doutrinários de Deus, né? Ou seja, no versículo, no Números capítulo 14, verso 30, que ele diz o seguinte: não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números capítulo 14, verso 30. O que aconteceu? Por que Deus está falando aqui em Números, no capítulo 14, sobre isso? Ou seja, o pecado que nos afasta de Deus. Deus está agora mostrando para esse povo, mostrando para o povo que ele tirou agora do Egito, que um povo que prevaricou, um povo que pecou, que praticou idolatrias, que foi desvencilhando e se afastando de Deus. Daquela geração só 2 entrariam. O restante que entraria, essa grande multidão lá no capítulo 5, eram os filhos, a descendência, filhos, né, da descendência desse povo, mas aquele povo só 2 entrariam, que é Caleb, né, e Josué, porque foram fiéis, permaneceram fiéis a Deus, fiéis às leis de Deus, fiéis aos mandamentos de Deus. Ou seja, isso traz um grande ensinamento para nós, é que o pecado nos afasta de Deus e ele nos impede de receber também as bênçãos de Deus, as promessas de Deus. Deus tinha prometido para aquele povo que eles entrariam na terra prometida. Existe até algumas músicas que vai falando assim, quem tem promessa de Deus não morre, não é verdade? Esse povo tinha promessa de Deus e morreram no deserto. Quero que você fique atento que quem não morre é a promessa. Deus cumpriu a sua promessa, o povo entrou, mas não aquela geração que prevaricou e que pecou. Aquela geração que prevaricou e que pecou contra Deus, essa ficou ali morta no deserto, essa ficou abatida no deserto. Tanto é que a Bíblia vai falar que o salário do pecado é a morte, o que aconteceu com eles, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, isso mediante Jesus Cristo. O livro de Números também é repleto de símbolos, de sacrifícios, e todos eles apontando para Jesus, apontando para o sacrifício perfeito para Jesus. Mais uma vez eu quero reiterar e afirmar que toda a Bíblia ela aponta para Jesus. De Gênesis até Apocalipse, no Novo Testamento ela volta, chega na centralidade de Jesus, no Antigo Testamento ela vai, chega na centralidade que é Jesus, ou seja, toda a Bíblia culmina em Jesus. Ela produz Jesus, ela fala a respeito de Jesus, ela nos revela Cristo. Esse é o objetivo de toda a Bíblia. É o assunto central, principal, o tema central, principal das Escrituras é ali, então, Jesus Cristo, Filho de Deus. E o livro de Números, como está nas Escrituras, não é diferente. Tudo que nós vamos ver aqui é produzindo Cristo, nos revelando a Cristo. Então, nós vamos ver várias questões do livro, de novo, questões doutrinárias, questões de sacrifícios, que apontam para Cristo, que vai nos trazer uma maior elucidação a respeito do sacrifício de Jesus, a respeito do sangue de Jesus, que nós vamos ver algo que está descrito não apenas com uma questão histórica, mas era um tipo, uma tipologia que apontava, que produzia Cristo, que veio se cumprir perfeitamente em Cristo. E é o que o escritor, os Hebreus, vai falar, né? Havendo Deus antigamente falado várias vezes, de várias maneiras aos pais, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, ou seja, nos falou de uma maneira perfeita. Então, o livro de Números vai nos trazer toda essa questão. Então, o livro Jesus Cristo, nós vamos ver no livro de Números que há alguns objetivos e fatos registrados no livro de Números, que são tipos de Cristo, e destacam os seguintes. Nós vamos ver sobre a moeda da redenção, que está no capítulo 3, versos 40 a 51. A cinza da novilha vermelha, que está no capítulo 19, verso 1 ao 22. A serpente de bronze levantada sobre a haste, que está em número 21, do verso 4 ao versículo 9. E também registrado em Hebreus capítulo 12, verso 1 ao 3, né, que isso vai trazer os ensinamentos. A vara florescida, né, como prova de que Deus escolheu Arão,
que está em Números 17, verso 1 ao 13. Então, nós vamos ver algumas coisas que apontam para Jesus e o que essas histórias descritas, o que eles estão produzindo para nós sobre Cristo, sobre Jesus. Então, nós vamos lá. Nós vamos falar primeiro sobre esse livro. Antes de nós adentrarmos nessas questões doutrinárias, vamos lá voltar aqui. Qual o tema do livro de Números? É a organização do povo hebreu como nação. Esse povo agora já estava grande, esse povo agora já tinha crescido, agora já tinha leis que falavam a respeito da vida cotidiana deles, do seu ir e vir, dos seus afazeres, a respeito dos estrangeiros, a respeito da sua vida religiosa, do seu culto. Todas as leis já foram dadas e agora Deus estava organizando esse povo como nação. Então, esse é o tema, né, do livro de Números, a organização do povo hebreu como nação. O objetivo do livro de Números é mostrar os censos, os dois censos registrados, um no capítulo 1 outro no capítulo 26. O capítulo 1 vai mostrar uma quantidade, no capítulo 26 vai mostrar uma quantidade imensamente maior, como Deus produziu, como agora esse povo como nação cresceu sob a bênção de Deus. Números também vai nos registrar que o pecado leva à morte, mesmo Deus prometendo para aquele povo que eles entrariam, entrou mesmo a geração deles, mas daquela geração apenas 2 entrou. Então o que não morre não é o homem que recebe a promessa, mas a promessa de Deus que não morre, que não falha, é o que Deus prometeu, ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Está escrito aqui em Números. Nós vamos ver também quem falou essa frase, o porquê que falou essa frase, né? E uma frase extremamente verdadeira. Nós vamos ver sobre esses sacrifícios todos que apontam para o sacrifício perfeito de Jesus. Então, o livro de Números ele vai trazer essas questões repletas dessa história. É um livro muito bom de se ler, é um livro que vem com várias histórias, é um livro que vai nos mostrar a história de Nadab e Abiú, né, que levaram fogo estranho e foram fulminados por Deus. O que é um fogo estranho? Por que foram fulminados por Deus? Também está registrado no livro de Números. Nós vamos aprender ali sobre todas essas questões. Então, nós vamos olhar primeiro aqui no livro de Números para nós entendermos sobre a moeda da redenção. A moeda da redenção está logo no capítulo 3 de Números, dos versos 40 ao 51. Nós vamos entender o que vem trazer para nós, quais os ensinamentos que isso vem trazer, quais as implicações vem trazer para nós sobre essa moeda da redenção. Então, Jesus Cristo, nós podemos ver que fala no livro de Números que Jesus Cristo não realizou um pagamento simulado ou parcial, foi um pagamento completo, né, que Jesus fez um trabalho completo de redenção, dando aos crentes o direito de ser salvos pela graça e trabalhar no ministério tipificado pelos levitas, ou seja, trabalhar na obra de Deus, como os levitas trabalhavam ali na obra de Deus, na causa e na casa de Deus. Lendo então esse trecho citado do capítulo 3, versos 40 ao 51, nós podemos ver que no subtítulo assim, né, principalmente nos versículos 47, diz: tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário os tomarás, e 20 geras o ciclo. Isso está em Números capítulo 3, versículo 47. Este preço era um preço de resgate, cujo dinheiro deveria ser dado a Arão e os seus filhos, como está nos versos 48 ao 51. E para nós continuar, conforme no versículo 12, ao terceiro dia, lendo, né, o trecho citado no subtítulo acima, principalmente nesses versos 47, nós vemos que isso era um preço de redenção. Lógico que esse preço era um preço que era um símbolo, ele apontava para o Cristo, e também mostrando que nós também tivemos ali o preço da redenção.
Porque a nossa dívida, na verdade, ela era impagável. Nós não tínhamos como pagar a nossa dívida. Então, aquele preço de redenção, preço de resgate, que lá no capítulo 3, dos versos, principalmente 40 ao 51, que está ali de Números, que mostra que é o preço do resgate, Jesus ele paga o preço por nós. Só porque Jesus não paga o preço com a moeda, ele paga o preço com o seu próprio sangue. Ele paga o preço com a sua própria vida. Ele morre por mim, morre por você. Ele paga o preço da nossa redenção. Por que então Jesus, esse preço ali era apenas simbólico, mas o de Jesus não foi simbólico, foi pago realmente. Porque nós ofendemos a Deus. O pecado ele ofende a Deus. O pecado ele ultraja a Deus. E todos pecaram, diz a Bíblia, e destituídos estão da glória de Deus. E a única coisa que o homem pecador merece é o juízo de Deus. E Deus, por ser ele justo, ele não poderia deixar de punir. Porque se Deus fizesse vista grossa e não punisse o pecado, então acabaria-se a justiça de Deus. Aí já não era um Deus mais justo, mas um Deus que ia fazer vista grossa para o pecado. E Deus não faz vista grossa para o pecado. Deus é o Deus justo. E Deus tem de punir o pecado. E como Deus faz isso? Deus faz isso através de um valor, de um preço. E esse preço Deus punisse em Jesus. Deus derrama a sua ira, Deus derrama o seu furor, Deus derrama o seu castigo, Deus derrama a sua ira contra o pecado em cima de Jesus. Jesus leva sobre si os nossos pecados, o meu pecado, o seu pecado, e Deus imputa em Jesus o nosso pecado e derrama a sua ira ao ponto de Deus o desamparar, porque esse é o objetivo que o pecado faz, nos separa de Deus. Jesus foi desamparado de Deus, ele nunca tem pecado, nunca ter pecado, mas por causa do meu e do seu pecado, ele sendo justo, fiel, ele recebeu sobre si, né, a punição do meu e do seu pecado. Ele levou sobre si o meu e o seu pecado e recebeu o juízo de Deus, ou seja, recebeu a ira de Deus, inclusive o desamparo de Deus. E Deus desamparou Jesus naquele momento de agrura. Talvez você pergunte, por que Deus desamparou Jesus naquele momento tão agoniante? Então, Jesus que estava morrendo, estava recebendo a própria ira de Deus, e Deus o abandonou. Deus os desamparou para que eu e você fôssemos amparados. Deus imputa em Jesus os nossos pecados e imputa em nós a justiça perfeita de Jesus. Imputar é diferente de amputar. Amputar é tirar, imputar é pôr. Deus põe. Então vamos ver em Jesus, vamos ver, coloque em Jesus nossos pecados, sem ele nunca ter falhado, errado, e coloque em nós a justiça perfeita de Jesus. Então, essa moeda da redenção, ela está apontando pelo preço pago lá na cruz do Calvário. Então, esse é o primeiro, nós vamos ver o entendimento que nós trazemos aqui, é exatamente sobre esse preço que Jesus paga, o preço que era impagável por mim e por você, que foi pago por Jesus lá na cruz do Calvário. Então, sobre a moeda da redenção. Nós aprendemos aqui que então essa moeda da redenção era o preço pago, o preço de um resgate que era pago aos sumos sacerdotes Arão e seus filhos, mas que agora esse preço, na verdade, na realidade, para ele, porque tudo ali era apenas era um tipo, agora Jesus não era a realidade, não era um tipo, ele é um antitipo, ele é a realidade, é o cumprimento real. Ele pagou realmente a nossa dívida a Deus, com sua própria vida, com seu próprio sangue. Nós fomos livres do pecado. Então Deus já não nos vê mais como pecadores. Deus não nos vê mais como culpados, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Deus tirou de nós, então, a nossa culpa e imputou em nós a justiça de Cristo. Então, a justiça perfeita de Cristo é aceita por Deus. Por isso que, mediante o sangue de Jesus, nós temos acesso a Deus a todos os momentos, porque Deus não nos vê mais agora como pecadores, mas lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Lavados e remidos pelo seu precioso sangue. Então, nós vamos ver a outra questão é sobre a novilha vermelha. A novilha vermelha, que está registrado lá em Números, no capítulo 19, no verso 1 até o versículo 22,
Principalmente no verso 9, diz a um homem limpo, fala, ajuntará a cinza da novilha e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação e expiação. Isso está em Números capítulo 19, versículo 9. Conforme o versículo 12, o terceiro dia se purificará com esta água, e ao sétimo dia será limpo. A água mencionada é a água que recebeu a cinza da novilha vermelha, como está lá no versículo 9. Cristo morreu por nós e realiza a purificação dos nossos pecados, embora exija, ou seja, a confissão dos nossos pecados. Ali essa novilha ela era vermelha, já porque ela era tipificando o sacrifício de Jesus. Quando as cinzas dela eram postas na água, essa água ficava fora do arraial 3 dias, e no sétimo dia ela servia como purificação. Jesus também ele foi morto do lado de fora, de Jerusalém, lá na época bem da Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal, que é Jesus, só porque agora ele não pagou apenas com o título, mas pagou com o seu próprio sangue. Ele foi crucificado, o seu sangue foi derramado, pagando ali o preço, ele nos purificou. Nós que éramos impuros, sujos, manchados, contaminados, estávamos imbuídos no pecado, destinados à ira de Deus, agora nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. Por isso que a novilha era a novilha vermelha, que é o tipo, o símbolo do sangue de Jesus, que ele nos purifica de todo pecado. Por isso que a Bíblia fala que ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça, porque ele não só nos perdoa, mas ele nos purifica, ele nos torna puros diante de Deus. A sua pureza foi imputada em nós, a sua justiça foi imputada em nós. Nós somos agora puros diante de Deus mediante Jesus Cristo. Recebemos essa pureza da parte de Deus. Então é isso que nós estamos vendo, que nós estamos lendo aqui, essas questões desses sacrifícios, de todas essas questões legais que registrado no livro de Números, que nos mostra esta riqueza que aponta para Cristo. Então toda a Bíblia ela aponta para Jesus. Isso o próprio Jesus vai falar lá em João capítulo 5, versículo 39. Jesus fala ali para os fariseus, Vós cuidais ter nas escrituras a vida eterna, são elas que de mim testificam. Ele vai falar isso em Lucas, no capítulo 24, no versículo 27, também em Lucas, no capítulo 24, no versículo 44, Jesus ele mostra que toda a Bíblia aponta para ele. Então, todos esses sacrifícios, como nós vimos agora esses dois, a moeda da redenção, lá no capítulo 3, a cinza da novilha vermelha, no capítulo 19, elas apontavam para Cristo. Ela apontava a moeda da redenção, é o preço que Jesus, que era impagável, que nós não tínhamos condição e nem temos condição de pagar nossa dívida para com Deus. Jesus pagou, e pagou com seu sacrifício, pagou com sua vida, pagou com seu sangue. Nós éramos sujos, imundos, mas ele nos purificou, como está a água da purificação, que era apenas uma purificação simbólica, que não purificava o homem. Na verdade, agora Jesus realmente nos purificou pelo seu sangue. Nós somos considerados puros, por isso que temos acesso a Deus. Impuro jamais pode ter acesso a Deus. Então nós temos acesso a Deus puros mediante o sangue de Jesus, que nos purificou de todo pecado e de toda injustiça. Então isso é bom para que nós venhamos entender isso. Então já na nossa próxima aula nós vamos estar dando continuidade sobre os estudos no livro de Números, para nós entendermos ali com essa grandiosidade desse livro, a preciosidade que tem esse livro para a minha vida, para a sua vida, como essas lições espirituais, como esses sacrifícios, como essas questões legais exigidas por Deus apontavam para Cristo, produziu a Cristo e foi tudo cumprido em Cristo, só que de uma maneira perfeita, através do seu sacrifício, através do seu sangue, através da sua morte e da sua ressurreição. Através da sua morte, do seu sangue e da sua ressurreição, e nos trouxe vida e vida eterna, salvação eterna.
para estarmos para sempre com Deus. Então, Deus que te abençoe e que nós vamos agora no próximo vídeo continuar aqui nessa jornada no livro de Números. Deus te abençoe ricamente.